Porque o Matheus Gonçalves e o Lohan são tratados como especiais no Flamengo há quanto tempo, né? Embora novinho. Esse é outro que. Esse é um caso ainda mais, retomando aquele raciocínio do Lohan, ainda mais complicado, porque ele já fez 20 anos, né? Então, assim, ou ele vai pro profissional ou ele ia ficar mofando lá no Flamengo. O Flamengo não tem o sub-23, né? O que eu acho bom. Esse sub-23 é uma aberração. Alguns clubes de futebol têm um sub-23, sabe-se lá por quê. A gente sabe por quê, mas eu não posso afirmar aqui textualmente, senão eu posso tomar um na cabeça aqui. Mas é uma venda que não tinha muito mais o que ser feito. O Matheus Gonçalves, como o André falou, já teve todas as oportunidades da vida que ele podia ter no Flamengo. Tudo. Esse não pode reclamar de falta de oportunidade, gente. Esse é um que não pode reclamar de falta de oportunidade. Qual o valor aí, Letícia? 8 milhões de euros, segundo o veículo aí. Então, 8 milhões de euros. Vamos lá. É o Al-Ahly, né? O Al-Ahly da Arábia Saudita é um dos 4 ricos lá da Arábia Saudita. Quer dizer, quando a gente fala de Arábia Saudita e riqueza, é quase que uma redundância. Mas existem 4 times super ricos na Arábia Saudita que pertencem ao governo saudita, tá? São eles Al-Ahly, Al-Hilal, Al-Nasser e Al-Ittihad. Então, talvez desse para tirar mais dinheiro aí. Mas, é o que eu falava, tem que ser coerente em relação ao que eu falei do Lohan, em relação ao Matheus Gonçalves. 20 anos, o cara ia viver ali, daquelas histórias, vai entrar, não vai entrar, vai ter uma oportunidade aqui e acolá, ia ficar bofando, basicamente, lá no Flamengo. Então, acho que é uma venda que o caminho, a carreira dele ainda em início, embora não seja auspiciosa nesse momento, a carreira, o início de carreira dele aponta para isso, para ser um jogador que vale isso. Né? Então é o seguinte, vamos lá. Lohan, 19 anos, 4 milhões de euros por 50%, caso o Pisa exerça a opção de compra. É o mesmo valor. É praticamente o mesmo valor. Né? Então, eu acho assim, eu lamento pela qualidade que esses caras a gente sabe que tem, cara. Talento com a bola nos pés. Esses caras têm, os dois. Eles têm o dom. Eles nasceram com o dom. Né? Mas não é só isso que faz jogador de futebol, não, gente. Não é isso que faz jogador de futebol, não. Perfeito. Teve até um comentário da Anne Matos que ela botou assim: ela primeiro deixou o like, deu bom dia, né? Verdade, André. Tem jogadores da base que saem com alguma maturidade, outros precisam passar perrengue para aprender. Eu lembro, inclusive, de um comentário do torcedor, de várias páginas de torcedores rubro-negros, que falava assim: o que seria do Lohan se uma parte da torcida não tivesse vaiado e queimado ele naquela sequência na época do Tite? E aí eu fui ver a Eu acho reportagem. errado. Eu Sim, acho que aquela vaia foi esquisita. Mas assim, faz parte do futebol. sim, Como diria Luxemburgo, isso pertence ao futebol, meu amigo. sim. Não vai, o cara não vai ter paciência, o cara não vai jogar nada, o cara vai, dá um passo para lateral errado. Não, e o pior de tudo, não correr. Porra, isso que o André O falou é problema do matador. Lohan, o problema Sim. que irrita as pessoas é ele não correr. É ele não correr, ele não competir, não dá, cara. Não dá para assim, E, e o fato dele já ter um físico, se ele ainda fosse um garoto um pequeno, mais franzino e tal, você até olha, por exemplo, um garoto que você olha assim e vê, se fizer uma besteira assim por marra, por um pouco de preguiça e tal, esse Pablo Lúcio. É uma situação que tu olha assim e tá, tudo bem, né? Agora o Lohan não. Entendeu? O Lohan teve chance no Flamengo já aos 16 anos, cara. Assim, ele já era grandão, forte. Não dá pro cara não entender logo que ele tem que competir, que ele não dá para ficar jogando só com a bola no pé. O Lohan irrita a postura dele irrita, né? E assim, no meu caso, que sei que não boemia, não é deslumbre, ele acha isso. Ele acha que não tem que correr. Veio a mim essa informação, cara, ele é isso, ele não é garoto da noite, de ficar fazendo besteira e tal, ele é meio infantil sim, normal para a idade até, né?
Mas ele acha mesmo que tipo assim, se ele correr, quando a bola chegar nele, ele vai estar cansado, ele tem que estar descansado para jogar quando a bola chegar nele. Porra, amigo, isso aí quem fazia era o Neto gordo em 1990 no Corinthians. Que jogava parado, andando na lateral do campo. Sim. A bola chegava nele, ele lançava, fazia inversão e ficava esperando sair uma falta para ele desequilibrar na bola parada. Neto jogava assim nos anos 90 e foi o craque de um campeonato brasileiro assim, de nível técnico ridículo. Mas o 2025, um garoto de 18 anos, o Neto já tinha feito um monte de besteira. Ele veio aqui no Bangu, ficava comendo o McDonald's. Não dá para comparar, né? Então assim, não dá. O Lohan tem que acordar para a vida. Ele tem muito potencial, cara. Ele joga muita bola. É privilegiado no físico. É um cara que, quando ele acordar, ele vai explodir, cara. Mas não vai ser, infelizmente, não vai ser no Flamengo. No Flamengo, assim, o Flamengo estragou ele, né? Em termos de mentalidade. Ninguém consegue corrigir ele, então é melhor sair. O Matheus Gonçalves oficialmente está de saída, André. Acho que, pelo que eu vi aqui dos valores, excelente venda para o Flamengo, né? Sim. É outro também que precisa sair do Flamengo para amadurecer. Às vezes não adianta. O cara foi criado ali, é mimadinho ali, né? Tem toda uma circunstância que ele precisa sair do clube, precisa sair... porque o Matheus Gonçalves e o Lohan são tratados como especiais no Flamengo há quanto tempo, né? Embora novinho, sejam bem novos, mas já deve ser tratado desde moleque, desde garoto ali, como diferente, especial. Ele tem que ir para um clube para ser tratado como mais um. Com talento, sim, eles têm potencial, sim, podem se tornar grandíssimos jogadores. Mas, de repente, não é o Flamengo que vai dar... Não é no Flamengo que eles vão dar esse salto. Às vezes o jogador precisa dar o salto em outro clube. Um cara que na história do Flamengo, que era assim, Djalminha no Flamengo não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Já estava estragado ali no clube. Precisava sair para viver outra realidade, outra experiência para poder... crescer, evoluir, amadurecer e tal. Eu vejo como esses dois meninos precisam sair do Flamengo. Porque ninguém que tá lá conseguiu convencer eles de fazer algo diferente. Matheus Gonçalves um pouco menos, parece ser um pouco mais aberto a mudança. O Lohan, não. Então acho que tá de bom tamanho aí. Esse é o outro. Vamos lá. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.